Olá pessoal, tudo bem? Hoje a nossa aula do terceiro ano de História é a continuação da aula passada sobre a Primeira Guerra Mundial. Término da Primeira Guerra Mundial em 1918. Primeira coisa que nós vamos discutir. A guerra ocorreu onde? No continente europeu. Ou seja, todo conflito, os países que participam de um conflito, ao final desse conflito, eles vão sair com muitos problemas. Por quê? São cidades arrasadas, milhões de mortos, fome, destruição e outros problemas a mais. Aqui eu destaquei os Estados Unidos como primeira potência. Por quê? Os Estados Unidos, já no final do século XIX, estavam com a sua economia muito forte, estava crescendo muito. Sua industrialização crescia a cada dia. Lembre-se que na segunda Revolução Industrial, os Estados Unidos estavam criando grandes empresas e também milhões de europeus, com medo de uma guerra já no final do século XIX e início do século XX, emigraram para os Estados Unidos, ou seja, os Estados Unidos receberam uma grande quantidade de imigrantes que trouxe muita tecnologia para o país. Os Estados Unidos vai participar da Primeira Guerra. Lembre-se que eu falei que na aula passada, os Estados Unidos entram no final da guerra, já em 1917, ao lado da França e da Inglaterra. Por quê? Bancos americanos haviam emprestado muito dinheiro para a França e Inglaterra. E com medo da Inglaterra e da França ser derrotada pela Alemanha. Por quê? Na frente oriental, a Rússia, que estava realizando a sua revolução, lembre-se que os bolcheviques, através de Lenin, estavam assumindo o poder na Rússia, fez um acordo com a Alemanha e se retirou da guerra. Ou seja, aquelas tropas que a Alemanha tinha na parte oriental, eles iriam trazer agora para a parte ocidental para lutar contra franceses e ingleses. Daí um dos grandes motivos dos Estados Unidos entrar na guerra. Vocês sabem que os Estados Unidos entraram na guerra e ajudaram a derrotar a Alemanha. Ou seja, os Estados Unidos, a partir do término da Primeira Guerra, passa a ser a primeira potência econômica do mundo, superando a Inglaterra. A Inglaterra participou diretamente do conflito. Os Estados Unidos, a localização deles é na América, do outro lado do Atlântico. Então ele não teve nenhuma cidade destruída, não teve cidade atacada. Ele enviou 3 milhões de soldados e perdeu em torno de 130 mil. Então foi um número baixo de mortes comparado com os outros países. Ao final da guerra, a economia americana estava em pé, a economia europeia não. Então esse é um dos grandes motivos dos Estados Unidos se tornarem a primeira potência econômica a partir do término da Primeira Guerra. Uma outra consequência do término da Primeira Guerra vai ser o Tratado de Versalhes. Mas o Tratado de Versalhes vai ficar para a próxima aula, tá? Agora eu vou destacar que a Primeira Guerra ela é uma guerra que ela coloca o fim e o declínio de 4 grandes impérios que existiam na Europa: o alemão, o austro-húngaro, o otomano e o russo. Vale ressaltar que o Império Russo tem terras na Europa e a maior parte na Ásia. A Alemanha era uma monarquia. No final da guerra, o imperador alemão abandonou o país. Os militares que ficaram no comando acabaram se rendendo. Ou seja, o Império Alemão chegou ao fim. O Império Austro-Húngaro fazia parte da Áustria, da Hungria, da antiga Tchecoslováquia, da antiga Iugoslávia também, que já foi desmembrada, também vai chegar ao fim. Ou seja, vão surgir vários países da desintegração, principalmente do Império Austro-Húngaro. O otomano, que é o império que pegava parte do norte da África, um pedacinho da Europa,
E uma grande parte daquela região conhecida como Oriente Médio, onde está a Síria, o Líbano, Israel, Irã, Iraque, vai passar a pertencer agora principalmente aos ingleses, tá? Vai ficar sob o domínio dos ingleses e parte dos franceses também. Aqui vão surgir futuramente novos países. E o Império Russo, né, que era uma monarquia, o czar, lembre-se, nós vamos estudar nas próximas aulas também Revolução Russa, entre fevereiro e março de 17, o czar ele é deposto, ou seja, ele é retirado do poder, assume um governo provisório. Em outubro de 17, final de outubro para novembro, os bolcheviques liderados por Lenin, por Trotsky, por Stalin, eles tomam o poder na Rússia. E aí a primeira coisa que eles fazem é se retirar da guerra. Por quê? A Rússia ela estava perdendo e muito na guerra para a Alemanha. Para não ficar uma situação pior, eles acabaram se retirando. Ou seja, após a Primeira Guerra Mundial, o mapa, principalmente da Europa, vai ser totalmente redesenhado. Por quê? Vão surgir novos países com o término desses impérios. Ok? Na próxima aula, nós vamos destacar, continuando, o Tratado de Versalhes.